Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Somente até aqui. Para você compreender o capítulo 12, verso 1, você precisa antes ler o capítulo 10 e o capítulo 11. Eu inicio esta rápida reflexão com uma pergunta. Quem são essas nuvens de testemunhas que o autor aos Hebreus está falando aqui? Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? No capítulo 10 dos Hebreus, diz, verso 37 e 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No capítulo 9 do mesmo livro aos Hebreus, diz, ora, ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No capítulo 9 fala sobre a supremacia do sacerdócio de Cristo. No capítulo 10 fala sobre a existência de uma vida na fé. No capítulo 11 fala da excelência da fé. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi pela fé que os antigos alcançaram vitória. Eu vou repetir esta frase. Foi pela fé que os antigos alcançaram vitória. Depois o autor, no capítulo 11, ele traz a galeria dos heróis da fé. Aí ele diz assim, pela fé Adão, pela fé Sete, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé Sansão, pela fé Eude, pela fé Tola, pela fé Jair, pela fé Gideão, pela fé Débora, pela fé Samuel, pela fé Davi, pela fé Salomão, pela fé Ruboão, pela fé Ezequiel, pela fé Isaías, pela fé Daniel, pela fé os profetas menores. Ele traz uma galeria de heróis da fé. Aí depois que ele traz essa galeria de heróis da fé, ele diz assim, é uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Ele diz assim, homens pelos quais o mundo não era digno de tê-los. Aí o mesmo autor, quando termina o capítulo 11, ele vem para o 12. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunhas que nos rodeiam a todo momento? Eles são os heróis da fé que nasceram, viveram, acreditaram, morreram e venceram. A nuvem de testemunha é os exemplos do capítulo 11. A nuvem de testemunha, para mim e para você que está aqui, são aqueles que você conhece, que viveram e vivem fiéis a Deus, não apostata da fé, leva a sua missão até o final e terminam a sua carreira
glorificado em Deus. 2 Timóteo 4, Paulo diz assim: o tempo da minha partida chegou. Estou sendo entregue por aspersão, sacrifício. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só que depois ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele está falando de quê? De galardão, de promoção, de prêmio, de eternidade, de céu. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa fala de reconhecimento. Justiça fala de Deus não deixar passar em branco aquilo que você fez para Ele aqui na terra. Desde agora a coroa do reconhecimento, a coroa da justiça já me está guardada. Aí ele diz assim: a qual o Senhor justo juiz me entregará naquele grande dia. O autor diz assim no capítulo 12: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Há pessoas que acham que a carreira proposta da parte de Deus para cada um de nós é uma chamada ministerial. Quando o autor diz corramos a carreira que nos está proposta, ele também está falando da minha e sua carreira como marido, como esposa, como pai, como mãe, como vô, como funcionário, como empresário, em tudo aquilo que rodeia a sua vida. Porque tudo é uma missão. Você nasceu para uma missão, vive para uma missão e tem que chegar até o final dela. Quando se chega diante do altar de Deus para iniciar um matrimônio, você está iniciando uma carreira. E 90% daquela cerimônia, você ouve o sacerdote falar até que a morte separe. É uma carreira. Quando se está grávida, é uma carreira. Vai se iniciar o ciclo de ser mãe, o ciclo de ser pai. É uma carreira. A gente não pode errar, ou procurar errar menos, porque é uma vida que está sendo formada. Quando se consegue um emprego, um trabalho, fica alegre, fica feliz, faz um culto de ação de graça, só que ali está começando uma carreira, uma história naquela instituição. É isso que o autor está dizendo. Corramos a carreira que nos está proposta. Corramos para fazer com excelência aquilo que nós nos colocamos para fazer. O que o autor está dizendo aqui? A vida não é fácil. A vida é o dia a dia. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado, é o dia a dia. O sucesso de uma vida é feito na perseverança e na motivação de querer sempre estar vencendo. Isso é a vida. Capítulo 3 de Eclesiastes diz: tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Tem dia que a gente vai numa maternidade receber um bebê que nasce, se alegrar com a mãe e com o pai. Tem dia que a gente vai a um velório, consolar uma família ou ser consolado, porque isso faz parte da vida. É o tempo de nascer, se alegra. É o tempo de morrer, chora. Porque isso tudo faz parte da carreira de uma pessoa. Se alegra num concurso, festeja num emprego, se entristece na perda de um trabalho. Isso tudo faz parte da vida. Você pega os 4 evangelhos, você vai ver Jesus comendo na fartura, você vai ver Jesus comendo na escassez, você vai ver Jesus se alegrando com os discípulos, você vai ver Jesus se entristecendo com os discípulos, você vai ver Pedro recebendo Jesus na casa dele,
você vai ver Pedro sendo repreendido por Jesus na casa dele. Porque as pessoas que se relacionam conosco, seja esposa, seja marido, seja filho, seja neto, seja qual for o nível de relacionamento, mesmo no relacionamento, e por mais que se ame, há os momentos de alegria e os momentos de dissabor. Isso faz parte do relacionamento humano. E a gente vai administrando as crises da vida. É isso que Jesus ensina. Quem é a carreira? É aquilo que Deus disse para você, vai e faz, vai até o fim. Vitória não é para quem começa, não é para quem acredita. Vitória é para quem termina. Você já viu, claro, lógico, deve ter visto, todo início de ano tem a corrida de São Silvestre, né? São Paulo. É interessante que quando a câmera pega ali os corredores, há uma multidão de pessoas ali para iniciar a corrida. Uma multidão. Uns profissionais, outros amadores, estão ali por algum outro propósito, mas há uma multidão de pessoas ali. Só que daqui a pouco você vê um chegando primeiro. E daqui a pouco passa uns segundos, vem o segundo. E aquela multidão? Mais da metade ficou pelo caminho. Alguns anos atrás, num domingo de manhã, na corrida de São Silvestre, eu estava em São Paulo, que eu havia pregado um dia antes, dormi lá. Aí, eu estava hospedado exatamente ali na Paulista. E desci para poder ver a festa. E fiquei ali andando. A multidão começando e uma minoria terminando. E a multidão que começava, 70%, talvez mais, um pouquinho menos, desfalecendo, passando mal, tendo tontura, falta d'água, desmaiando. E quem tinha mais resistência, vou repetir esta frase, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem mais resistência conseguia atravessar aquela linha. Em primeiro lugar, mas um grupo, independente de terceiro, quarto, 10º, 30º, conseguiam fazer o percurso, porque tudo vai pela sua resistência. O que estabelece a chegada é a resistência que você tem. E resistência no plano espiritual nada mais é do que Deus dizer assim: eu estou te ungindo. É a unção de Deus. Eu estou te ungindo. Eu estou te capacitando. Eu estou derramando óleo sobre a tua cabeça. O que é o óleo? O que é a unção? É resistência. Amanhã vai estar cantando aqui esse jovem Tiago. Cantou aqui, tem 1 ou 2 domingos. Que roda o Brasil inteiro dizendo: deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Mas cantando isso, não é sinônimo de resistência para ele, é sinônimo de alegria. Porque esse mesmo menino que canta esse hino, que a gente fica olhando e achando meninice, é esse menino tão novinho que enterrou um filho.
Então ele tem que cantar isso para encontrar motivação para caminhar. Aí é resistência. Resistência. Quem são essas nuvens de testemunha? É os que vieram antes. Às vezes a gente ora e diz assim: se não me abençoar, eu deixo. Se não me der, eu largo. Aí Deus ouve e diz assim: larga, deixa. Ah, vou esfriar na fé. Esfria. Não é porque vai esfriar porque eu não vou abençoar, é porque é fraco. E fraco não tem espaço no reino de Deus. Porque quando alguém diz assim: eu estou desfalecendo, Deus está olhando para Jó lá atrás, que passou muito mais do que a gente disse. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando alguém diz assim: eu vou desistir do evangelho, Deus está olhando para o apóstolo Pedro, que ficou preso 2 anos e crucificado de cabeça para baixo, e nunca disse o que ele ouve de muitos: vou desistir. E alguém acha assim: Deus precisa me abençoar porque eu sou predileto. Predileto, meu amigo, não é quem Deus chama, porque chama, Deus chama a todos. Predileto é quem termina. Não existe troféu para quem corre, não existe troféu para quem começa, só existe troféu para quem termina. É lindo. Ao que vencer, darei de comer do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, farei que se assente comigo no trono de meu Pai. Ao que vencer, darei um novo nome e colocarei o seu nome numa pedra. Pedra, há 2.000 anos atrás, era nada mais do que certidão de nascimento. Quando ele diz assim: ao que vencer, colocarei o seu nome numa pedra, ele está dizendo o seguinte: você vai ter uma descendência divina, vou te dar um novo nome e você vai ter uma nacionalidade eterna. É isso que ele está dizendo: é o que vencer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o final. Vai até o final. Eu estou falando com pessoas reunidas no Santo Templo que têm carreiras, que eu estou falando com mães, estou falando com pais, estou falando com avós, estou falando com filhos, estou falando com funcionários de empresas, com empresários. Ei, se é carreira, vai até o fim, meu amigo. Vai chorando, vai arrastando, vai gemendo, vai rindo, vai se alegrando, vai motivado, vai desmotivado, vai não querendo ir, vai querendo ir, mas vai. Não importa a forma que se vai, o que importa é que não pode parar. Tem que caminhar, meu amigo. Só Deus sabe como eu vim, mas veio. Só Deus sabe como cheguei, mas chegou. Só Deus sabe como eu terminei, mas terminou. Só Deus sabe o que eu faço para sustentar esse negócio, mas faz. Não importa como, o que importa é que fez. Não importa o processo, o que importa é que terminou. E a todo dia ele diz: a minha graça te basta, 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 minha graça te basta. Estou acordando segunda-feira de manhã sem querer sair da cama, mas sai da cama. Estou acordando segunda de manhã sem disposição para o trabalho, triste, aborrecido, doente, mas vai para o trabalho. É isso que o autor está dizendo. Nuvem de testemunhas, carreira que nos está proposta, é aquilo que Deus disse para você: eu serei contigo todos os dias, até que se consuma o século. Sabe o que ele quer dizer? Até a consumação do século, eu estarei contigo todos os dias, até o dia que você respirar pela última vez, eu não te largo. Aleluia! Enquanto você existir, minha graça te basta.
Minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Corramos a carreira que nos está proposta. Aí ele diz aqui, a qual o Senhor justo juiz. Deus nunca vai lhe colocar nada que você não consiga carregar. Por isso que antes de vir a tormenta, antes de vir o problema, ele te unge primeiro. Você não vai ler Davi derrubando Golias para Deus ungir ele. Você vai ver sim, Deus ungindo Davi para derrubar Golias. 1 Samuel 16 e 17. Você não vai encontrar Elias orando para Deus mandar fogo e depois Deus alimentar ele e ungir ele. Primeiro Deus unge, depois ele ora e passa pelo drama que ele passou. Então, antes de um problema, de uma adversidade, vem a unção de Deus sobre a tua vida. Vem Deus te colocando forte. Por que que existem vitórias que Deus pode dar de uma forma muito rápida, mas Ele nos permite alguns processos? Os processos não é para Deus nos dar vitória, os processos é para nós amadurecermos para coisas grandes que está chegando ali na frente. É Deus preparando a cada um de nós, é Deus nos moldando a cada um de nós, é Deus colocando você com casca grossa, para você apanhar e não sentir dor. Deixa bater e vai seguindo a caravana da vitória. Aleluia! Está apanhando, mas está seguindo, está apanhando, mas está avançando, está apanhando, mas está dando fruto, está apanhando, mas está prosseguindo. Por quê? A casca está grossa pelas experiências da vida. Isso fala de maturidade. Deus colocou nas suas mãos uma carreira. Se você olhar para o seu esposo, ali tem uma missão. Se você olhar para a sua esposa, ali tem uma missão. E sabe qual é a missão? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. E por ela se entregou. Isso é uma missão. Mulheres, sujeitai os vossos maridos. Isso é uma missão. Isso é um mandamento. Pô, mas eu não consigo. Consegue. Tem gente lá atrás que começou, conseguiu e venceu. Você consegue também. O Deus é o mesmo, a unção é a mesma, a igreja é a mesma. Deus está na sua vida. Filhos, sejam obedientes a seus pais. Honrai pai e mãe para que se multipliquem os anos de vida na terra. Isso é uma missão. Porque quando fala de obediência, fala de limite. E ser humano não gosta de limite. Isso é normal de todo ser humano. Deus deu para Adão o Éden, Deus deu para Adão liberdade, Deus deu para Adão relacionamento. No momento em que Deus impôs a ele um único limite, Deus diz, daquela árvore não tocarás. Naquela árvore você não se aproxime daquele fruto. Ele foi lá e não foi fiel ao limite. Toca no fruto junto com a esposa. Ele tinha duas árvores naquele jardim. O conhecimento do bem e do mal e da eternidade. Olha que coisa linda. Adão tinha duas árvores. A árvore do conhecimento e a árvore da eternidade. Deus, quando cria Adão, Deus colocou Adão no Éden para ele ser eterno. Para ele ser eterno. No Éden não tinha morte. No Éden não tinha AVC, doença, derrame, infarto. Éden era saúde. É árvore do conhecimento do bem e do mal.
No Éden, estado de inocência. Nós acabamos de orar pelas crianças. Por que que criança tem lugar e livre acesso à eternidade? Porque a criança está na dispensação da inocência. E aonde se há inocência, não se pode ter dolo de culpa. Quando sai da inocência e entra na consciência, que é a segunda dispensação bíblica, inocência, consciência, governo humano, patriarca, lei de Moisés, graça e milênio. São as 7 dispensações de Deus. Nós estamos na 6ª, que é a graça. E lá na frente vai vir o milênio, que ainda vão passar por ela, e nós vamos reinar com Jesus aqui em Jerusalém. Aleluia? Por que que em criança não há dolo? Porque é a inocência. Quando sai da inocência e entra na consciência, aí já começa a haver peso de juízo. Por que que diz o texto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Porque aonde se há ignorância, é porque se há inocência a respeito de algum tema. Por isso que Deus, com a manifestação da graça, Ele perdoa toda a tribo, todos os povos, todas as raças, todas as nações, porque se faz por inocência. Aí a graça está estendida para a pessoa que reconhece. Adão, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui está a árvore da eternidade. Por que que quando Adão morde o fruto, Deus fala assim para ele: sai do Éden, vou colocar um querubim para você não entrar mais aqui. Só por um motivo, que no momento que ele morde o fruto da árvore do conhecimento, ele quis ser maior do que Deus. Ele quebra a inocência e ele entra na consciência. Quando ele morde o fruto, ele está dizendo o seguinte: eu não posso ser mais eterno. Aí ele deixa de ter acesso à árvore da eternidade. Aí Deus estabelece juízo e diz assim: comerás do fruto do teu suor, sofrerás dores de parto e vai deixar de ser eterno. Olha a beleza da palavra de Deus. Você vai ler Apocalipse capítulo 20, 21 e 22. Tem uma promessa para a igreja assim: ao que vencer, eu darei acesso à árvore da eternidade. Aquilo que foi impedido para Adão, Deus está dizendo o seguinte: para a igreja e os vencedores, vocês voltarão a ser eternos. Aleluia, aleluia, porque o nosso tempo de vida aqui começa e termina. Lá em cima vai começar e não vai terminar nunca mais. Só quem crê nisto, por favor, levante as mãos, feche os olhos, glorifique a Jesus, glorifique ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A igreja é eterna, a igreja é eterna, a igreja é eterna. Eu não sou eterno, mas a igreja é. E o maior exemplo da eternidade da igreja é que a igreja já existe há 2020 anos. E quando Jesus arrebatar ela, ela continuará existindo. E quando Jesus descer para reinar no milênio, ela desce com Jesus e vai reinar com Jesus aqui na eternidade. Oh, glorifique a Deus por isso, adore a Deus por isso. Eu termino esta reflexão dizendo a você o seguinte: vai nesta tua força, vai motivado na palavra de Deus, vai porque o Senhor
Ele prometeu. Vai porque Deus não desampara quem é fiel. Vai porque Deus não deixa sozinho quem é fiel. Vai porque Deus é Deus. Ser fiel a Deus é ser fiel à família. Ser fiel a Deus é ser fiel ao trabalho. Ser fiel a Deus é ser fiel a si próprio. Ser fiel a Deus é ser fiel a tudo aquilo que nos envolve. Ser fidelidade a Deus é nuvem de testemunhas. Para Deus não há diferença de heróis da fé para a igreja dos tempos de hoje, que a gente chama de igreja militante. Para Deus não há diferença, mesmo porque no céu ninguém vai entrar primeiro. Quem é que acha que Davi está no céu está errado. Quem é que acha que Moisés está no céu está errado. Quem é que acha que Maria, bendita entre as mulheres, está no céu? Bendita entre as mulheres, sim. No céu, não. Porque está todo mundo no paraíso, descansando, dormindo, esperando o toque da última trombeta. E no toque da última trombeta, diz Paulo no capítulo 4 de Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aqui está a igreja ressurreta, a igreja militante, a igreja viva, a igreja de hoje. E aqui está o paraíso, aqui está o paraíso, aqui está o Velho Testamento, aqui está os que morreram crendo na promessa, e aqui está o anjo tocando a trombeta, ao toque da trombeta do anjo. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E depois, nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí, a igreja do paraíso, com a igreja militante. Vem. Venha. Bora. Aqui. Fica aqui. Por favor. Olha o que é que vai acontecer nos ares. Igreja que dormia em Cristo e a igreja militante. Sabe o que é que vai acontecer quando Jesus descer nas nuvens? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Todo mundo para lá. É isso aqui, ó. Um só corpo, uma só igreja, uma só nação. Depois ele entrará na frente da noiva. Não terá distinção de igreja militante e nem ressurreta. É um só povo nele. Aí o cabeça vai entrar na frente e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me deu roupa. Entrai para o gozo do seu Senhor. Aí nós vamos tudo cantando, nós vamos tudo cantando, adorando o nome de Jesus e entrando na eternidade. Irmão, só quem crê nisso, louve a Deus com os melhores glórias que você tem. Obrigado. Glorifique a Deus, adore a Deus. Aleluia.